Olá, sexta-feira, 25 de março de 2022. Eu sou o Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Agora é lei. Prefeito sanciona a lei para que Armazém da Utopia seja usado apenas para atividades culturais e sociais. Foi um grande ganho a aprovação do tombamento do Armazém da Utopia para garantir o nosso presente, o nosso passado como cultura e o nosso futuro da nossa cidade. Prefeitura do Rio inaugura novo centro de inteligência epidemiológico. Shoppings, hospitais e outros estabelecimentos de grande porte precisarão ter fraldário e banheiro familiar. Surgiu da gente ver a dificuldade que tinha de uma mãe ou de um pai ou da família junta trocar a fralda de uma criança. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando da lei que obriga shoppings, hospitais e outros estabelecimentos a ter fraldário e banheiro familiar. A legislação promulgada pelo presidente da Casa Legislativa, Carlos Caiado, determina ainda que o local para a troca de fraldas seja fora dos banheiros femininos ou masculinos, para que todos possam ter livre acesso. Vamos acompanhar. Fazer a troca da fralda dos pequenos fora de casa nem sempre é tranquilo. Luciana, mãe da Jéssica, de 2 meses, e de outros 2 filhos, já passou por muitos apertos. Não tinha onde trocar, tive que sentar na rua e trocar, porque foi demais a sujeira, teve que trocar na rua. No colo, toda atrapalhada. Aí passava a pessoa que queria ajudar, mas a gente não pode deixar as pessoas ajudar, né? Porque hoje está difícil. Aí eu me virei sozinha, rapidinho eu troquei. Mãe da Maia, Paloma destaca a importância de um espaço misto com fraldários. A maioria das famílias, né, que tem crianças, às vezes os pais também precisam, né, desse espaço. Então tem que ter em ambos os banheiros, não só no banheiro feminino, ou um espaço que seja para toda a família. Agora é lei. Todo estabelecimento de grande porte precisa ter fraldário e banheiro familiar. A regra vale para hospitais, shoppings, supermercados e outros ambientes com grande fluxo de pessoas. A legislação promulgada pelo presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlos Caiado, determina que os fraldários serão para crianças até 3 anos. E o banheiro familiar, destinado a crianças de até 10 anos, acompanhadas pelo responsável. Também foi estabelecido que o suporte deve ser instalado em um lugar de livre acesso, ou seja, separado dos banheiros tradicionais. Dessa forma, qualquer acompanhante pode acessar, mãe ou pai. Para cumprir a lei, os locais devem oferecer um ambiente reservado e seguro. Além da bancada de troca de fraldas, o espaço precisa ter lavatório e equipamento de higienização de mãos. Autor da proposta, o vereador Zico acredita que a medida contribui para a melhoria e conforto das famílias quando estão fora de casa. Surgiu da gente ver a dificuldade que tinha de uma mãe ou de um pai ou da família junta trocar a fralda de uma criança. Não ter privacidade, não ter um lugar adequado para trocar a fralda da criança. Com essa lei, agora a gente vai ter um lugar que tenha da segurança, da privacidade à criança e não constrange ninguém. Que os fraldários, os trocadores não sejam um perrengue a mais, que a lei, né, entre aí e apoie as mães para que a gente tenha um local adequado para cuidar dos nossos pequenos, né, e para que eles tenham um cantinho também especial, para que eles se sintam seguros naquele ambiente, só para trocar a fraldinha. Vários projetos foram aprovados em primeira e segunda discussões nesta semana na Câmara do Rio. Confira algumas dessas propostas. O Instituto Federal do Rio de Janeiro poderá ter o campus no Maracanã estendido. Os vereadores do Rio aprovaram em segunda discussão projeto que estabelece novos parâmetros urbanísticos para o imóvel. Com isso, o número de estudantes deve passar de 2.400 para 3.600. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é no campus Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, é um prédio que onde os laboratórios estão muito apertados.
É um prédio pequeno que comporta 13 cursos de ensino médio, de pós-graduação, de pós-médio, de mestrado, de doutorado. Então, a Câmara hoje, quando aprova esse projeto, ela diz exatamente isso. Nós queremos ampliar a educação no Rio de Janeiro. As farmácias e outros estabelecimentos que venderem medicamentos adulterados ou falsificados poderão ter o alvará cassado. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção do prefeito Eduardo Paes. O vereador Rogério Amorim é o autor do projeto também aprovado em segunda discussão, que prevê que o laudo médico que ateste o transtorno do espectro autista e da síndrome de Down vai ter validade indeterminada na cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, esse projeto vai impactar em muito a família e os pacientes portadores de autismo e síndrome de Down. Sem dúvida nenhuma, vai facilitar a vida dessas pessoas que não mais terão que ficar procurando auxílio médico somente para conseguirem um laudo. Os vereadores aprovaram um projeto que institui o Programa de Apoio e Acolhimento de Pessoas LGBTQIA+, em situação de violência ou vulnerabilidade social. O acolhimento deverá ser feito pela Prefeitura. É de fato muito emocionante, porque nós, população LGBTQIA+, estamos numa situação de vulnerabilidade maior se comparado às pessoas héteros. E quando a gente assume a nossa identidade, infelizmente, um dos primeiros lugares onde a gente encontra resistência é no próprio seio familiar. A vereadora Tainá de Paula se emocionou com a aprovação em primeira discussão do projeto que cria penalidades para estabelecimentos que tenham seguranças envolvidos em atos racistas e homofóbicos. Entre as punições está a não renovação da licença. É a primeira PL desse tipo aprovada no Brasil. É muito importante uma prática antirracista séria nas cidades e a responsabilização pública dos estabelecimentos comerciais, que têm oportunidades de promover debates, de promover especialização dos seus funcionários em segurança. Enfim, existe uma série de instrumentos que evitariam tantas mortes, tantas perdas. E aqui a gente está louvando na Câmara do Rio um jovem negro com essa PL, mas são muitos jovens negros esperando um pouco de dignidade nesse cenário tão difícil. A Feira Colo de Mãe Madureira foi reconhecida como de interesse cultural, social e turístico da cidade. Outra proposta aprovada em primeira discussão é a que prevê que as escolas municipais não poderão negar matrícula por falta de documento dos alunos. É um projeto que parte de uma concepção, de uma ideia interessante, mas na hora da sua execução ele tinha problemas, e o Raymond, a partir da sua leitura de mundo, da sua visão de mundo, olha para ele e diz: esse projeto podia ser muito melhorado se nele tivesse a perspectiva do incentivo à cidadania e a tirar documentos, no lugar de ser algo punitivo que impedisse, ao fim e ao cabo, a matrícula de estudantes. Também foi aprovada a criação de uma campanha permanente de conscientização e prevenção à violência nas escolas. Esse ambiente é muito perverso, muito nocivo, e não se supera simplesmente com medidas repressivas, proibitivas. O grande instrumento de contenção da violência, primeiro, é haver um movimento forte na sociedade contra as causas da violência estrutural que existe no Brasil e no Rio. E, em segundo lugar, é essa educação para o convívio, para a fraternidade, para a percepção do outro, por mais diferente que seja de mim, como um igual. A Prefeitura do Rio apresentou nesta sexta-feira o novo Centro de Inteligência Epidemiológica da cidade. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes. O projeto de monitoramento e avaliação do cenário epidemiológico pioneiro no país é integrado ao COR. No Centro de Inteligência Epidemiológica serão acompanhados diferentes indicadores da capital para auxiliar na tomada de decisões estratégicas da Secretaria Municipal de Saúde. As informações geradas ficarão sempre acessíveis a toda a população. A inauguração nesta manhã contou com a presença de integrantes de uma delegação da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde. As equipes discutiram meios de detecção precoce de emergências sanitárias. E os cariocas com idade a partir de 80 anos começaram a receber a 4ª dose da imunização contra a Covid-19. 240 postos estão disponibilizando vacinas da AstraZeneca e da Janssen aos idosos e a pessoas imunossuprimidas. Hoje
hoje a gente tem um panorama epidemiológico para a Covid-19 muito mais favorável do que a gente tinha anteriormente, uma alta cobertura vacinal. Isso dá muita tranquilidade para a cidade nesse momento. Só que isso pode não durar para sempre. Então é muito importante que a gente monitore isso ao longo do tempo. A partir de uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado, a cidade do Rio de Janeiro passa a contar com um sistema de alerta por mensagem de celular para localizar crianças desaparecidas. Depois de feita a ocorrência do desaparecimento, a Polícia Civil passa informações como nome, idade, características e o último local onde a criança ou adolescente foi visto pela última vez para as operadoras de telefonia. O alerta é disparado, a princípio, por 3 meses, mas esse prazo pode ser aumentado. Só neste ano foram registrados 371 casos de desaparecimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Estado. A gente fala agora de 2 leis aprovadas em segunda discussão na Câmara Municipal do Rio, de autoria do vereador Felipe Michel. Uma delas torna o Festival Rock in Rio patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade. E a outra faz uma homenagem a uma grande dama do samba carioca. Ela nasceu Ivone Lara da Costa, mas o samba a rebatizou e a transformou em Dona Ivone Lara. Antes da fama como cantora e compositora, ela foi uma das primeiras assistentes sociais negras do Brasil. Trabalhou no Serviço Social de Doenças Mentais juntamente com Nise da Silveira, médica que revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Dona Ivone Lara também foi a primeira mulher a escrever um samba-enredo e a fazer parte da ala de compositores de uma escola de samba. Por causa da sua trajetória, Dona Ivone foi homenageada pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Uma lei aprovada em segunda discussão vai dar o nome dela a uma rua no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do município. A iniciativa foi do vereador Felipe Michel. Quem não valoriza o passado não consegue construir um presente nem um futuro. Então, Dona Ivone Lara, uma grande rainha do samba, uma dama do samba, ela passou alguns momentos da sua vida ali no bairro do Recreio. Então, conforme até uma amiga minha me falou, não é só uma homenagem à Dona Ivone Lara, é uma homenagem ao bairro do Recreio, que não será mais o mesmo, tendo uma rua, Dona Ivone Lara, que deve virar até um ponto turístico. Interessado em valorizar a cultura do município, Felipe Michel também criou o projeto que torna o Festival de Música Rock in Rio patrimônio cultural e imaterial do Rio de Janeiro. Também aprovado em segunda discussão, o projeto aguarda a sanção do prefeito Eduardo Paes. Agora o Rock in Rio se tornando patrimônio imaterial, levando benefícios para esse evento, para que nós possamos cada vez mais valorizar, até porque sabemos que o Rock in Rio, ele gera empregos, é importante para a economia, para o turismo da nossa cidade e leva cada vez mais o nome do Rio de Janeiro para o nosso Brasil e nosso mundo. Há menos de um mês para os desfiles das escolas de samba, vias que dão acesso ao sambódromo receberam novo asfalto. Na ação coordenada pela Secretaria Municipal de Conservação, várias ruas foram ocupadas por máquinas de fresagem e recapeamento. Ao todo, foram mais de 500 toneladas de massa asfáltica, em uma área de 5.000 metros quadrados. Para diminuir o impacto no trânsito, o trabalho foi feito de madrugada. E você vai ver no próximo bloco. Lei aprovada na Câmara do Rio é sancionada pelo prefeito da cidade. E Armazém da Utopia, agora, é de uso exclusivo para atividades culturais e sociais. O prefeito Eduardo Paes sancionou o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, que destina o Armazém da Utopia, na zona portuária, para uso exclusivo de atividades culturais e sociais. O local, dedicado à arte há pelo menos 12 anos, estava ameaçado de despejo por causa de uma disputa com a Companhia Docas do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 metros quadrados, o Armazém da Utopia é a sede do coletivo artístico Companhia Ensaio Aberto desde 2010. Além de ensaios e espetáculos, o espaço abriga figurino com mais de 2.000 peças e um acervo de objetos de cena de 27 espetáculos teatrais. Com as atividades, 30.000 pessoas são beneficiadas de maneira direta ou indireta.
Além disso, a localização é estratégica para atrair novos negócios, fomentando a recuperação da zona portuária. Com o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara Municipal do Rio, o vereador Carlos Caiado, aprovado em plenário e sancionado pelo prefeito Eduardo Paes, o uso do Armazém da Utopia passa a ser restrito a atividades culturais e sociais. É importante registrar, em primeiro lugar, que a nossa cidade do Rio de Janeiro, na sua essência, é turismo, é cultura. E essa Casa Legislativa garantir equipamentos que levam a nossa cultura é fundamental. E ainda mais na sua localização, que é no nosso porto, que é uma busca constante dessa Casa Legislativa de manter ativo esse grande patrimônio da nossa cidade. Então foi um grande ganho a aprovação do tombamento do Armazém da Utopia para garantir o nosso presente, o nosso passado como cultura e o nosso futuro da nossa cidade. O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o vereador Carlos Caiado, promulgou a lei que tomba por relevante valor artístico, turístico e cultural o imóvel que funciona como sede da Escola de Samba Lins Imperial, no bairro do Lins, na zona norte do Rio. A partir de agora, ficam proibidas transformações na função artística, cultural e social da construção da sede da Escola de Samba. Serviços de obras, restauração ou manutenção devem ser previamente informados ao Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural. A Câmara Municipal do Rio aprovou esta semana uma homenagem ao Aldir Blanc. O projeto é de autoria do vereador Chico Alencar e dá o nome do compositor e escritor a uma rua entre os bairros de Vila Isabel e Grajaú. Aldir Blanc morreu em 2020, vítima da Covid-19. Ao longo da carreira, ele publicou 12 livros e foi o autor de mais de 600 canções que marcaram a música popular brasileira. E então parece que eu pude, mais uma vez outra noite, reviver a juventude. Todo boêmio é feliz, porque quanto mais triste, mais se ilude. Uma boa notícia para quem gosta de cultura. A Sala Municipal Baden-Powell, em Copacabana, reabre com programação gratuita. Quem conta é a repórter Caroline Silva. O local estava fechado há quase 2 anos por causa da pandemia. Durante esse tempo, a sala passou por obras de reparo e ganhou nova comunicação visual. Para a reabertura, foi definida uma programação especial. A apresentação da Orquestra Maré do Amanhã e a exposição Gentileza, o Rio do Amanhã, tudo de forma gratuita. A Sala Baden-Powell foi inaugurada em 2000 e já recebeu artistas brasileiros e internacionais. O espaço, apelidado de Reduto da Bossa Nova em Copacabana, é também conhecido por manter uma programação voltada aos idosos. A Sala Baden-Powell fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 360. A programação está disponível nas redes sociais do espaço. Em solenidade realizada no Palácio Pedro Ernesto, a Câmara Municipal entregou moções de louvor a personalidades que se destacaram na luta pelos direitos das mulheres. As homenageadas também receberam medalhas inéditas de empoderamento feminino da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito. A iniciativa foi do vereador Eliseu Kessler. Uma cerimônia de reconhecimento da importância e de celebração da autonomia e do poder das mulheres. Por iniciativa do vereador Eliseu Kessler, a Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito homenageou diversas mulheres com a inédita medalha de empoderamento feminino e com moções de louvor aqui da Câmara Municipal do Rio. Hoje está sendo especificamente criada pela Academia a medalha do empoderamento feminino da Ordem Rosa JK, que é do Juscelino Kubitschek. Então, é um evento de muita grandeza, são mulheres que serão homenageadas hoje, porque essa medalha está sendo lançada hoje. São mulheres de empresárias,
de instituições filantrópicas, ou seja, é uma diversidade de segmentos que nós estaremos honrando pela Câmara Municipal e também pela Academia, essas mulheres reconhecendo o trabalho e a luta delas, o valor que elas têm e que você também tem. E a mulher, nos últimos anos, né, ela tem tido um grande crescimento, tanto na área política, na área profissional, né? Não é mais aquela mulher de dentro de casa, né? De lavar, passar e cozinhar, que não é desmerecimento isso não é verdade? Mas hoje nós estamos comemorando o empoderamento da mulher. Me sinto muito bem em receber essa condecoração e me senti muito confortável, porque quando você faz aquilo, quando você desenvolve aquilo, como por exemplo, hoje a gente tem uma loja no Recreio, onde eu tenho 64 mulheres, né, que pagam a sua despesa, então eu consegui fazer com que elas se empoderassem. Então eu me sinto muito bem por todo o meu trajeto da minha vida, dentro do Estado, como servidora pública estadual, da Fazenda, e vim como subsecretária de Turismo, e sempre trabalhando com o empoderamento da mulher, fazendo com que a mulher realmente se olhe especial. É uma honra eu estar sendo condecorada como a chanceler da Ordem, então vou estar responsável pelas indicações e pelas homenagens. Eu sou chanceler honorária da Ordem da Rosa e a importância dela é fundamental nos dias de hoje, a luta que as mulheres tiveram durante todos esses anos para poder ter um espaço, né, na sociedade, em todos os sentidos, e ela é importantíssima para estarmos fazendo esse reconhecimento a todas que mereçam, a todas que estão aí lutando há tantos anos, né, pelo nosso gênero feminino. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Resumo da Semana. Obrigado pela companhia e até a próxima.